Então, quando nós falamos da dependência por álcool e outras substâncias, no primeiro atendimento, né, se eu tiver essa avaliação, eu vou ter um panorama maior para me montar o meu plano de tratamento. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, o nosso tema. Nosso tema de hoje vai ser o impacto da compulsão por álcool e outras substâncias na família. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Meu nome é Carlos Kujat, sou psicólogo, sou especialista na clínica das compulsões e faço esse trabalho há mais de 20 anos. E eu ajudo terapeutas comuns a faturar R$9.000 por mês, trabalhando 3 horas por dia. O pessoal está entrando por aqui. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje nós vamos trabalhar nessa questão do impacto da família na compulsão por álcool e outras substâncias, né? Já entrou por aqui meu amigo José Claudiomiro, meu amigo Daniel Vieira, sejam bem-vindos. Então nós temos aqui pesquisas que apontam que mais de 28 milhões de brasileiros vivem ao lado de uma pessoa que sofre de alguma forma a compulsão por álcool e outras substâncias. Estudos mostram que, entre os familiares de pessoas com transtornos psiquiátricos, aqueles que têm parentes dependentes químicos apresentam as maiores taxas de sobrecarga e impacto negativo na saúde. Isso repercute tanto na redução da qualidade de vida, como no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade. É comum familiares de dependentes de álcool e outras substâncias priorizarem as necessidades do parente usuário em detrimento das suas próprias, assumindo uma rotina de responsabilidades, cuidados e monitoramento que acarreta mudanças significativas em sua vida social, profissional e financeira, o que resulta na sobrecarga desses familiares. Isso é agravado muitas vezes pela falta de informação sobre os processos envolvendo a doença da dependência química e pelas dificuldades em manejar situações de crise e lidar com os comportamentos problemáticos do usuário. Os instrumentos de avaliação são importantes ferramentas para identificar os membros da família, aqueles mais afetados pela dependência e que necessitam de algum acompanhamento, tratamento ou intervenção específica. Então a gente vai perceber que é importante avaliar também a família, né? Desse dependente. Porque às vezes a família está tão ou mais adoecida que o próprio dependente. Né? Mas quando ela vem procurar o terapeuta, ela vem buscar ajuda pro dependente. Né? E aí nós vamos começar a entender o fenômeno da relação entre o dependente e o codependente, que é esse familiar que está mais próximo, que recebe esse impacto, né, essa sobrecarga, por estar convivendo com o dependente químico. E isso causa bastante estresse, né? Então é muito comum esse membro da família que está mais próximo apresentar esses sintomas, ou de depressão, ou de ansiedade, dificuldade na alimentação, no sono. E aí nós temos um contexto
social, um contexto familiar adoecido. Então é importante a gente ter essa visão de que a família também está comprometida por conta do uso e abuso de substâncias, né? E nós vamos encontrar esse mesmo fenômeno também nas compulsões, na compulsão por jogo, por alimento, por compras, também vai ter esse impacto, né? Tanto na saúde física e mental desse sujeito que está próximo, quanto na saúde financeira, né? Então nós aprendemos que com o sintoma da compulsão, seja ela por qual objeto ou substância, nós vamos ter sempre a questão do dinheiro, a questão financeira vai estar envolvido nesse sujeito compulsivo. E nós temos ferramentas, mecanismos para fazer essa avaliação, né? Não avaliar somente o dependente. A maioria dos tratamentos oferecidos hoje, o foco está na dependência, o foco está na doença, né? E nós temos, como terapeuta, eu sempre explico isso para os meus alunos, né, que estão nesse trabalho de formação terapeuta. Então é importante para o terapeuta saber separar a doença do doente. A doença é uma coisa, o doente tem outras dificuldades, né? O doente tem as dificuldades por conta da doença. Ele não é doente, ele está doente, né? Então a dependência e a codependência, ela é uma condição. E a condição é diferente do sujeito, né? Por isso que nós acreditamos no resultado do tratamento, né? Desde que o tratamento seja feito por uma pessoa qualificada, adequada para cuidar desse sintoma, desse lugar. Então eu acredito, e é isso, né, que a gente ensina nesse processo, é que nós temos que ter esse olhar sistêmico, nós temos que ter esse olhar para a família, não só para o sujeito dependente. E a maioria dos alunos, eles têm dificuldade de ter esse entendimento. Mas como assim? Se é a pessoa que tá jogando, que está comprando, por que a família também adoece? Né? Então é esse fenômeno que a gente tenta explicar, né? Então a compulsão, a dependência por álcool e outras substâncias, ela não é uma doença contagiosa, mas ela é contagiante, né? Então esse sujeito que está próximo acaba sendo contagiado pelo resultado, pelo efeito colateral dessa compulsão. Se você convive com um dependente de álcool, você sabe muito bem o que eu estou dizendo, né? E o terapeuta, ele não precisa ter a compulsão por álcool. Se ele tiver, ele tem um conhecimento a mais, né? Mas tem que ter essa prática de lidar nesse lugar, com essa família, né? Então a gente vai acolher lá a mãe, a avó, a irmã, o irmão, o filho, né? Então o que é mais comum é a mãe e a irmã buscando ajuda para o filho e para o irmão. Mas também nós temos filhos buscando ajuda para os pais, tanto para o pai quanto para a mãe, né? Porque a compulsão por álcool e por outras substâncias, ela atinge tanto o homem quanto a mulher. Então, alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, tinha muito mais homem. Para cada 10 tinha duas, uma mulher buscando ajuda.
Hoje está quase meio a meio, né? Está 6-4, está 60% a 40%. Né? Se você fazer um exercício simples, agora a gente está chegando na entrada do verão, está todo mundo aí no comércio, né? Eu tenho meu consultório próximo do centro da cidade. Então a gente vê os bares, as mesas na calçada, você vai ver muito mais mulheres do que homens. Né? O acesso está muito mais fácil. Né? Há um tempo atrás tinha um preconceito. Hoje não, hoje as mulheres estão ali 50-50 com os homens. Né? Tanto na dependência por álcool ou outra substância, quanto em outras compulsões. Né? A gente percebe isso também quando a gente vai ver o efeito colateral do uso e o abuso de droga. Né? E a gente encontra o efeito colateral, por exemplo, no presídio. Né? A quantidade de pessoas privadas da liberdade entre homem e mulher está ali igual, quase que igual. Né? Quando a gente vai olhar para a questão da lei, a mulher também está no crime organizado como o homem hoje. Né? Então é uma questão que assusta. Né? Você deve ter visto matérias falando das mulheres que estão lá privadas da liberdade e que têm crianças. Imagina o efeito colateral que isso vai dar na vida dessa criança. Né? E às vezes está o pai e a mãe presos. Então a gente vai trabalhar nesse lugar. Né? E aí, continuando aqui na nossa apostila, nós concluímos que, por essa razão, é consenso a necessidade de uma abordagem familiar no tratamento da dependência química. A avaliação da dinâmica familiar e da sobrecarga dos membros da família que convivem diretamente com um dependente de álcool e outras substâncias, como cônjuges, pais e filhos, contribui para o desenvolvimento de intervenções terapêuticas, psicossociais ou educativas, capazes de ajudar efetivamente aqueles familiares mais afetados a se envolver com a família no plano de cuidados. Porque no tratamento das compulsões, seja ela por álcool, por jogo, por compras, é importante que a família esteja envolvida, né, nesse processo. Então a chance de sucesso ela aumenta significativamente se esse sujeito tem uma estrutura familiar que vai acompanhar ele no processo. Né? Porque senão a gente vai fazer uma intervenção terapêutica pro obsessivo compulsivo, mas a convivência dele tem que estar acompanhando também esse processo. Né? Eu costumo usar o exemplo nas minhas palestras e nas minhas aulas que quando a gente trata um dependente por álcool ou por outras substâncias, é como se a gente tirasse um peixe de um aquário, onde a água desse aquário está suja. Então a gente vai tirar o peixe desse aquário, vai lavar ele, colocar ele numa água limpa, mas nós temos que cuidar também da água do aquário. Nós vamos ter que fazer uma limpeza nesse aquário e trocar a água. Porque não adianta eu tratar desse dependente e depois colocar ele lá no mesmo aquário com a mesma água. Né? O Dr. Freud vai nos apontar, né, essa questão e ele vai dizer que é muito difícil o sujeito ficar sadio no mesmo lugar que ele adoeceu.
Então, se esse sujeito adoeceu lá nessa família, nós temos que mudar também essa dinâmica familiar. Só que para mudar isso, nós temos que fazer uma avaliação. Então é fundamental esse processo, né? Então, antes de começar o tratamento, eu tenho que avaliar essa família e esse sujeito que está em tratamento. Eu tenho que saber quem vai fazer parte, quem está junto com ele nesse processo. Isso é fundamental. E aí a gente tem aqui, eu ensino nas aulas desse curso 4 escalas já, né, aprovadas, que a gente pode fazer essa avaliação de uma forma ampla e saber quem dos membros está mais afetado, quem precisa de ajuda, quem vai poder nos apoiar nesse processo, né, que o tratamento das compulsões, ele precisa, tem em média ali 9, 10 meses de tratamento, para a gente ter o resultado que esse cliente espera, que essa família espera. Né? Então é fundamental, no primeiro momento, nos primeiros atendimentos, a gente fazer essa avaliação da família. Porque a família é que vai sustentar esse sujeito. A família é que vai sustentar a manutenção desse trabalho que nós vamos fazer lá no setting terapêutico. Então, pro terapeuta iniciante é fundamental, né, esse olhar sistêmico. Né? Então a gente pode dividir isso em 3 etapas. Né? Na primeira etapa, nós vamos ouvir essa família e entender, né, como que é essa função, qual que é a queixa dessa família. Na segunda etapa, nós vamos fazer uma avaliação dessa família, dos membros, do impacto, né, que essa compulsão causou nessa família. E num terceiro momento, num terceiro tempo, nós vamos fazer a avaliação do sujeito que causou esse impacto, da pessoa que tem a compulsão, que está com dificuldades. E essa dificuldade desse sujeito está causando dificuldade nessa família. Né? Sempre olhando com essa visão sistêmica do sistema familiar. Nós temos que entender como funciona essa família, esse lugar da onde vem esse sujeito. Então isso é fundamental aí nesses 3 tempos, logo nos primeiros atendimentos. E só a partir daí que a gente vai passar para o próximo passo. Né? Mas aquele terapeuta que não tem, que está iniciando nesse trabalho, nessa clínica das compulsões, ele não tem essa expertise. Né? E é isso que a gente ensina aí nas aulas para esse terapeuta iniciante. Então, se você conhece algum terapeuta que queira se especializar nessa área, você pode compartilhar aí as nossas aulas, as nossas lives. Né? Hoje a gente está fazendo simultaneamente aqui no Facebook e no Instagram, e essa do Instagram também vai ficar gravada. Nós estamos fazendo aqui com 2 aparelhos aí. Além disso, hoje, por exemplo, no tratamento mais comum, mais oferecido, que é o tratamento com internação, geralmente a maioria deles não faz esse trabalho profundo assim, dessa forma, com a família, porque eles focam no dependente, é o dependente que fica internado lá na clínica. Né? Inclusive eu trabalho também em uma clínica, na quinta-feira eu fico o dia todo lá. E com a família a gente tem um encontro no grupo, né? O grupo, nessa comunidade que eu trabalho, é uma das poucas também aqui na nossa região que tem um grupo próprio para cuidar da família.
Então, dentro das nossas possibilidades, a gente tenta fazer aquilo que é possível. No consultório, atendendo a família individualmente, e esse sujeito que prefere fazer o tratamento ambulatorial no consultório, porque ele não quer a internação, a gente tem mais acesso e com maior facilidade, né, do que na clínica. Então, cada clínica tem lá o seu método que segue e tem lá o seu resultado, né? Depende dessa equipe que trabalha. Então, quando nós falamos da dependência por álcool e outras substâncias, no primeiro atendimento, né, se eu tiver essa avaliação, eu vou ter um panorama maior para me montar o meu plano de tratamento. E se eu não tiver essa visão sistêmica, esse panorama mais adequado, eu vou ter dificuldade no plano terapêutico. Então, eu penso, com a experiência que eu tenho desses 20 anos, que a maioria dos resultados que não alcançam o sucesso, que não têm êxito, eles não têm êxito por esse detalhe, né? Que a família não está envolvida ali no processo, não está junto no tratamento. A família não está sendo tratada, né? E é fundamental, né, que nós tenhamos essa visão aí. Não só para as compulsões, mas para qualquer outra doença crônica que esse sujeito seja cometido. Por exemplo, se você tem uma outra doença crônica como a hipertensão ou diabetes, e tem algum membro dessa família que tem uma dessas duas doenças, que são as mais comuns das doenças crônicas, é a hipertensão, ou seja, nós vamos ter que tirar o sal do alimento desse sujeito hipertenso. Assim como o diabetes, a gente vai ter que tirar o açúcar. Mas e aí, nós vamos tirar o açúcar só desse membro? Vamos fazer a comida separado ou vamos tirar o açúcar da família? É importante que todos saibam. Agora, se a gente conseguir, nessa visão sistêmica, fazer uma avaliação adequada, nós vamos poder explicar para essa família que tanto a hipertensão quanto o diabetes, essa família pode ter essa doença hereditariamente. E aí nós temos que fazer uma investigação. Então, se tiver uma avaliação, é muito mais fácil. Que todos os membros dessa família saibam que de repente a avó teve, o irmão mais velho tem. Por que eu não posso ter? Eu tenho que levantar essa suspeita, essa hipótese diagnóstica que pode ou não ser confirmada, né? Então, por exemplo, na minha família, por parte do meu pai, a maioria das pessoas tem problema no coração. Então é comum na família do meu pai a causa da morte ser o infarto no miocárdio. Então, o que nós vamos olhar? Nós temos que olhar para isso. Então, quando chega lá por perto dos 30, 40 anos, é bom você fazer um eletrocardiograma para a gente ver como que está, né, a saúde desse sujeito. Assim como outras doenças, como o câncer, né? As mulheres têm aí o câncer de mama, as mulheres procuram muito mais, né, cuidar da saúde do que os homens. E o médico pergunta para ela se tem algum caso na família. Se essa resposta for positiva, o médico vai sugerir que o exame seja feito a cada 6 meses. Se não tiver nenhuma, uma vez por ano, tá bom, né? A gente tem até um mês específico para fazer isso, né? Mas com a dependência por álcool e outras substâncias, se esse sujeito for no médico, o médico não vai fazer essa avaliação. Ele não vai perguntar, tem algum alcoólatra, algum alcoolista na família?
Não é feito esse questionamento. Né? Mesmo a medicina não tem esse olhar, né, que um especialista tem. Por exemplo, se você vai... O psiquiatra também uma profissão que é ampla, assim como a psicologia. E nós aprendemos e ensinamos aqui no curso, nas lives, que tem uma tendência hoje de as profissões ser sistematizadas. Então, cada profissional se especializa em uma área. Né? Eu sou especialista na clínica das compulsões, né? Onde eu mais trabalho com a compulsão é com álcool e outras substâncias, né? Que é o que a gente mais utiliza. Por que a gente trabalha mais com essa? Por conta desse número que eu acabei de falar aqui. Né? Então, pesquisas apontam que mais de 28 milhões de brasileiros vivem ao lado de uma pessoa que sofre de alguma forma da dependência de substâncias. E essa avaliação vai trazer o resultado do impacto dessa dependência nessa família. Né? Qual que é o impacto que essa família tem. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ainda não. Então, José Claudiomiro está por aqui, seja bem-vindo. Daniel, Ângela Menezes, a Sônia Veg, a Miralda Gomes, Cristina Kojima, que está sempre por aqui, Wesley Gonçalves e a Maria Mello. Aqui no Instagram tem a Valdirene, seja bem-vinda. CPC Nutri, nutricionista. Esse curso de terapeuta também serve para nutricionistas. A nutricionista também faz parte dessa equipe multidisciplinar. O Ricardo Kojima também está por aqui, seja bem-vindo. Então a gente, tendo esse instrumento de avaliação, a gente vai ter uma clareza maior da dificuldade que essa família apresenta. Porque se a gente não tiver esse olhar para a família, nós vamos encontrar algumas dificuldades. Então imagina lá a família do diabético. Então, se a família não tem um entendimento do que é o diabetes, do que essa doença representa para a saúde desse sujeito, das comorbidades que ele pode enfrentar no período da vida, vai ser difícil a pessoa controlar o açúcar. Então agora nós temos aí essas épocas de festa ou aniversário, o doce vai estar lá presente. Então é importante que todos tenham o mínimo de conhecimento possível. Né? E para todas as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, câncer, HIV, para todas essas doenças tem remédio, tem medicação. Mas para dependência química, para as compulsões, não tem medicação. Qual que é o remédio que nós temos para as compulsões e para a dependência de álcool e outras substâncias? É o entendimento da doença, da dificuldade que esse sujeito tem. Então, o remédio que a gente dá é a conscientização. Quanto mais consciência o sujeito que é acometido pelas compulsões e essa família tiver, mais fácil vai ser de lidar com a dificuldade, com o problema. Então a conscientização a gente tem que passar também para a família. Quanto mais pessoas da família tiver envolvida,
melhor vai ser o resultado. E se tiver 1 ou 2 membros envolvidos no processo, esses membros que estiverem envolvidos, uma das missões, um do desafio que eu coloco para eles é de passar para o restante da família essa conscientização que ele está tendo. Então, quanto mais pessoas tiverem a consciência, mais fácil vai ser de tratar essa dificuldade. Então, acho que ficou claro da importância da família no processo. E por que agora ficou claro? Porque também é mais fácil de entender o impacto que essa família tem. Porque cuidar de uma pessoa que tem uma doença crônica, por ser crônica não tem cura, é um processo que leva a vida toda. Então, por exemplo, um hipertenso, se ele está medicado, ele estabiliza ali a questão da pressão, ou é alta ou é baixa. Mas se ele interrompe a medicação por algum motivo, vai ter uma ambivalência, vai mexer na pressão. O diabético é a mesma coisa. Questão de colesterol, triglicérides. Então, hoje a gente conhece o nome das doenças, sabe até o exame que mede. Por quê? Porque nós temos acesso a isso. Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha menos acesso à saúde. Então, as pessoas morriam, a gente nem sabia do que. Poucas pessoas tinham acesso ali à certidão de óbito, que lá que está a causa da morte do sujeito. Hoje não. Hoje a gente tem como fazer uma prevenção, prevenir antes que as coisas piorem. Então é importante, percebe como o terapeuta ele tem que se aprofundar no estudo, por isso que as especialidades elas são fragmentadas, então cada especialista se aprofunda naquele entendimento, então se faz sentido para você conhecer a clínica das compulsões, você pode nos acompanhar aqui. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 22 horas. A gente faz aqui uma live de, em média, 45 minutos, que o nosso tempo está quase chegando. E aí você pode acompanhar aqui. E se você quer escolher essa profissão, seguindo esse método, nessa profissão você vai poder ganhar R$9.000 aí trabalhando 3 horas por dia. Então é isso que eu ensino meus alunos e a maioria deles atingem esse resultado. Por conta da dificuldade de encontrar um profissional especializado na clínica das compulsões. Então o método mais oferecido é o método da internação. E tem pessoas que já fizeram 3, 4, 5, 8 internações e não tiveram resultado. E por que não tiveram resultado? De repente por conta desse detalhe que eu estou explicando aqui. Então hoje eu estou falando da avaliação da família. Amanhã, na próxima aula, eu vou falar da avaliação do dependente. Então nós temos instrumentos para avaliar o grau de dependência. Vamos medir aí a frequência, a quantidade, o uso, aonde usa, com quem usa, isso tudo é importante saber. E o tratamento da dependência por álcool e outras substâncias, nesse modelo laboratorial, no consultório, nós temos um desafio que é um pouco maior, mas o resultado também é maior. Por quê? Porque nós vamos cuidar, tratar o sujeito
no habitat natural dele, é onde ele tem dificuldade. Então a dificuldade vai se apresentar e nós vamos trabalhar a dificuldade, que é diferente, por exemplo, na internação. Lá é um lugar controlado, onde ele não vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade de estar longe da família e tal. Mas é um lugar controlado, onde não tem acesso à droga. Ou é melhor que não tivesse, né? Mas também a gente, por conta de estar bastante tempo nesse trabalho, a gente sabe que em muitos lugares entra droga, entra o álcool. Né? Então, um bom tratamento é onde não tem. Né? E a maioria das comunidades, das clínicas, trabalham com o mesmo método. Né? Então, o método mais utilizado nessa abordagem é os 12 passos, que é muito bom e traz um bom resultado. Mas nós vamos também aprender aqui os 13 princípios do IDA, que cada sujeito é diferente um do outro. Né? Então nós temos que ter a dependência, as compulsões, ela é uma doença multifatorial. Então são múltiplos os fatores que levam o sujeito a ficar acometido por essa dificuldade. E se é uma doença multifatorial, nós vamos necessitar de múltiplos recursos para lidar com essa dificuldade. Né? Então a gente precisa dominar o maior número de técnicas aí possíveis para dar conta dessa demanda das compulsões. Certo? Então a gente se encontra aqui amanhã no mesmo horário, às 22 horas, para falar do mesmo assunto, mas com um tema diferente. Um forte abraço, até lá e se cuidem.